Bom, galera, voltamos aqui, segunda parte da live do Filipinho Azevedo. Foi na conta, no último segundo eu terminei de falar que ia acabar, acabou. Então vamos esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Filipinho, assim que você estiver aí, me dá um oi, que é mais fácil eu chamar você pelo chat do que achar você na lista de nomes ali, que fica um monte de gente e eu perco. E como eu estou longe do celular, para operar fica mais difícil. Então quando o Filipinho entrar aí, dá um oi para mim, Filipinho. Obrigado, Érica. Eu tô ainda me ajustando com a história de botar as coisas aqui atrás, mas acho que fica bem legal. Transmitir ao vivo. Boa, voltamos. João, tem dois cavalos que eu não posso deixar de falar, tá? Também, que são, na verdade, os três cavalos mais atuais que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum. Seria uma injustiça que eu não ia conseguir dormir. Um deles é o Chacon, tá? Esse cavalo aí, até pela história de vida dele, você sabe que esse cavalo, ele foi, além dele ter me dado a oportunidade de ganhar a Copa das Nações de Labole pelo Brasil e de ter sido terceiro no Grande Prêmio de Copas do Mundo e, enfim... É esse aí, né? Eu acertei. Exatamente. Esse cavalo aí, ele fez coisas excepcionais. Ele foi um cavalo que ele teve uma doença. Assim que eu peguei esse cavalo para trabalhar, quando eu me senti pronto para fazer o meu primeiro concurso 5 estrelas, que era em Rijon, durante a viagem, esse cavalo pegou um vírus, ele chegou em Rijon com enfisema pulmonar. Nossa. Isso aí é o seguinte, nunca houve na história um cavalo que tenha voltado a competir em alto nível depois de ter tido um enfisema pulmonar. Esse cavalo, para você ter uma ideia, para ele voltar para casa, nós tivemos que esperar 10 dias e ele voltou com 2 enfermeiros dentro do caminhão, fazendo paradas a cada 3 horas da Espanha, de Rijon até chegar na Bélgica. Quando chegou na Bélgica, ele foi direto para a clínica. Quando chegou na clínica, os veterinários aconselharam sacrificá-lo, tá? Porque nunca mais ia voltar para o esporte e, além de ser uma coisa muito custosa, manter esse cavalo dentro enfim, para manter ele vivo. O belga é muito mais racional do que o brasileiro. Então, isso vai custar uma fortuna, para quê? Vamos. E aí eu liguei para o proprietário do cavalo, que era um turco. O proprietário falou assim: olha, eu não vou gastar dinheiro, você está dizendo que não vai voltar a competir, não vai nada, isso aqui. Eu pedi meia hora, aí me deu um estalo, eu liguei para a clínica e falei: vem cá, o cavalo está comendo? Aí eles falaram assim: olha, o cavalo come o feno. Eu falei: então, enquanto ele tiver com vontade de comer, você não vai fazer nada. Você vai tratar. Mas então a gente vai ter que fazer várias operações. Eu falei assim, e o cavalo nunca vai voltar para o esporte. Duraram 9 meses, foram 4 ou 5 cirurgias. Ele 9 meses na clínica, custou uma fortuna. Quando o cavalo voltou para casa, ele voltou para ficar solto no piquete. Tá? Ele voltou para casa 2 meses depois, eu resolvi tentar trabalhar o cavalo. 2 meses depois, ele fez terceiro no Grande Prêmio de Copa do Mundo de Madrid. E engrenou, e aí fez vários resultados. E por um erro de estratégia minha, por falha minha, esse cavalo não pegou a equipe para o Mundial de Kentucky, porque... Desculpa, para Tryon, porque eu estava numa equipe do Global, eu já tinha... o Brasil, naquela época, ainda não tinha muitos convites, eu estava com medo de não ter preparação, acabei fazendo o Global e as seletivas juntos, e foi um pouco too much, o cavalo ele ficou um pouco fatigado, e no final tive uma queda de rendimento, e não pude integrar a equipe no Brasil. No final até me chamaram para ir de reserva, mas o cavalo estava no doping, porque eu tinha tratado dele justamente, e eu não pude viajar com a delegação, mas, enfim, só a trajetória foi uma coisa assim excepcional. Depois de Labole, teve até uma revista francesa que me chamou para, de repente, fazer uma história desse cavalo, por tudo isso. Depois a coisa não foi para frente, mas esse cavalo realmente tem uma história maravilhosa. E o outro é o Chacito, que é o meu cavalo de fé, que foi 4º no Grande Prêmio de Hickstead esse ano, que tem vários resultados em CSOs, que é o cavalo que eu tenho mais tesão, mais alegria em montar. E que foi o cavalo também que chegou aqui em casa
desenganado, ele dava com peito nos obstáculos em prova de 1,40 m quando chegou. Era até um cavalo perigoso de montar. O Jérôme Guéry, que é um dos grandes cavaleiros belgas e tudo, tinha desistido. E, enfim, hoje ele está aí, está saltando e, enfim, eu adoro ele. Então, e tem o cavalo que saltou o pano, é isso? Desculpa? E tem ainda o alazão. E aí o Hermès, aí tem o Hermès, que foi comprado para ser o meu terceiro cavalo, justamente quando eu vi que eu estava precisando suprir aí uma necessidade global, Copa das Nações, eu estava precisando de um terceiro cavalo ali para estar junto comigo. E aí veio o Hermès, e, para ser sincero, eu tinha visto no Facebook do Juninho, o Juninho saltando uma prova com ele em Lisboa, e o cavalo saltando muito bem. Eu falei, o cavalo me agradou, liguei para o Juninho veio com o cavalo em casa, montei, gostei e comprei. Na primeira prova que eu montei, achei que eu tinha tomado um ferro, achei que o cavalo não era o cavalo que eu imaginava, ou que eu tinha imaginado, mas ele me desmentiu logo depois em Chantilly, saltando a forte do Global muito bem. Depois Rickstead, depois Calgary e, enfim, Sopot e a equipe do PAN, que foi fenomenal. Onde o Guerdá teve uma suma importância na motivação para me colocar competindo em alto nível de novo. Por quê? Cara, porque eu estava, assim, depois do que aconteceu em 2018 com o Chacomo, que eu estava ali na bica para entrar na equipe, acabou que não foi, acabou que a coisa apitou, eu fiquei muito desmotivado e falei, olha, é muito difícil fazer comércio, saltar, fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou ter uma visão... Eu me cobro muito, tá? É um defeito que eu tenho. Eu me cobro muito, isso realmente chega a ser defeito. Então eu fico mal quando as coisas não vão como eu imaginei. Então não estava muito motivado. Falei, puta, eu vou cuidar da carreira da Celine, que na minha opinião tem potencial para ser das melhores Amazonas do mundo, se já não é. E do meu filho, que tem muito talento. E aí eu ficando por trás, eu vou ter uma visão mais fria e vou saber gerar melhor o meu comércio, gerar melhor as minhas coisas. Mas a verdade é que eu tive muita dificuldade de arrumar alguém que montasse os cavalos novos da maneira que eu gostava. E aí, depois de 6 meses sem competir em nenhuma prova, eu resolvi voltar a competir com os cavalos novos, porque eu estava vendo que estava um déficitzinho ali no trabalho. E o Hermès não era muito um cavalo de mulher. A Celine tinha outros cavalos que ela estava mais adaptada, que estavam em melhor condição, em melhor forma. E aí eu fui montar o cavalo num concurso na Holanda, totalmente sem pretensão, fora do peso. E o Guerdá me viu ali e falou, olha, cara, você tem tudo aí para fazer coisas boas, esse teu cavalo salta muito bem, porra, emagrece, corre atrás, eu vou precisar de você para as coisas grandes. E eu disse, olha, Felipe, eu não estou afim, tenho outros objetivos e tal, mas amanhã eu vou experimentar uma outra embocadura no cavalo. Só fiz um comentário, 8 horas da manhã, ele estava lá na pista, sem eu ter chamado, para ver meu trabalho. Dali eu saltei o cavalo com uma embocadura nova, dali ele continuou me ligando, continuou insistindo, até que ele me deu a chance. Aí que eu fui a Bourg-en-Bresse, num concurso muito grande, forte aqui na França. O cavalo andou super bem, eu nem sabia que ele ia estar lá, o Guerdá estava lá para me ver. Eu e o Yuri estávamos nós dois competindo lá. Dali fui para Sopot, ele falou, olha, quem for melhor aqui em Sopot vai estar dentro do grupo do PAN, e eu tive a felicidade de não cometer nenhuma falta nos obstáculos lá, eu fiz só excesso de tempo, fui o melhor brasileiro no concurso e tive a felicidade de integrar esse time maravilhoso, que foi realmente uma experiência ímpar, aprendi muito e até surfar eu surfei, para estar junto com a galera lá. Muito bom. Filipinho, falando um pouquinho, você falou um pouquinho aí que você, de alguma forma você ajuda na carreira da Celine, que inclusive já está meio pré-convidada, acho que ela já sabe, para fazer uma live com a gente. Já falei para ela. Mas tem que chamar a Celine! Já falei para ela. Tudo bem. Já falei para ela. Mas você está com uns projetos um pouco nessa linha para o futuro, não tem aí vindo uns projetos novos? Cara, é assim... Na verdade é o seguinte, falar da Celine, bom, minha mulher, e além de tudo, sinceramente, ela é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, pela determinação, pelo foco, e realmente é um prazer dar aula para ela, porque ela escuta, ela é compenetrada e é muito boa.
Então, eu concordo com o Gerdau. O Gerdau falou uma coisa muito boa na tua live, foi o seguinte: o que faz um bom treinador é o bom aluno. E, claro, eu tenho a sorte de ter meu filho para treinar, de ter a Celine para treinar, e as oportunidades vão aparecendo. E eu gosto muito de dar aula. Eu tive a oportunidade de dar aula para o Felipe Amaral, que me considera um grande treinador, toda hora ele fala. Ajudei um pouco o Pedro Vênis quando meu pai não estava, para o meu irmão. E é uma veia que eu sei que eu tenho dentro de mim. Talvez seja a veia mais forte que eu tenho a nível de cavalo, seja essa coisa de treinar cavalos e cavaleiro. E esse ano eu estou voltando num projeto assim maior e eu tive a oportunidade de ser chamado para treinar o Kevin Stoltz. E nós assinamos um contrato e eu vou treinar ele durante esse projeto olímpico. Espero que dê certo. E outros cavaleiros aqui na Bélgica também, que eu já estou treinando e fazendo uma coisa. Claro que eu também quero continuar competindo ainda, pelo menos enquanto esses meus cavalos que eu tenho estiverem me dando o prazer de estar dentro do circuito importante. Espetacular, Filipinho. Filipinho, agora a gente entra naquela parte, são duas coisas. Uma, para a gente fazer um pouco os debates, né? Aqueles temas que eu sempre mais ou menos pré-seleciono, e daqui a pouco para o pessoal começar a mandar as perguntas e pedir para você contar as histórias. Para começar com um tema bem polêmico e bem bacana, é o que você acha do novo formato da Olimpíada? Cara, o novo formato da Olimpíada, eu acho que tem coisas... Eu vejo muita gente criticar muito, e eu também não estou... Se eu tivesse que escolher entre o atual e o novo, e o antigo, eu ia preferir o antigo. Mas eu acho que tem algumas coisas dentro desse processo novo que são legais, que é aquela coisa de você poder trocar de cavaleiro, como Barcelona, entendeu? Eu acho que na minha opinião, como Barcelona, como a Copa de Barcelona, é perfeito. É pena que eles não estão fazendo dessa forma. Mas acho legal esse negócio de você poder trocar, o cavaleiro não está legal, entra o reserva. E acho que todos deveriam ser medalha igual, do momento que estão participando dentro do time, né? Você pega e manda teu cavalo para Tóquio, não é porque você não está, às vezes, competindo, que você não é... Bom, eu fui reserva 2 vezes, sou suspeito para falar, mas, enfim, o reserva de todos os esportes, ele ganha medalha igual, e o hipismo deveria ser. Mas, obviamente, que agora, se você me perguntar de uma maneira... essa lei que aconteceu, por exemplo, de ter três cavaleiros, eu acho isso horrível. Isso foi uma coisa política, entendeu? Para que a FEI pudesse aceitar mais países, entendeu? Em detrimento aos melhores cavaleiros, porque você deixar de um quarto brasileiro de fora, um quarto alemão de fora, um quarto inglês de fora, um quarto americano, enfim, em breve, para ter uma pessoa do Sri Lanka saltando, ou para ter uma pessoa da China que fez uma seletiva fajuta em Valkenswaard, é uma coisa meio complicada, entendeu? Eu entendo até a Eduína falar que adora o formato, porque eu vi a live dela. Claro, eles vivem do comércio de cavalo, entendeu? Eu também vivo do comércio de cavalo, mas eu não consigo colocar o comércio na frente do esporte. O meu respeito pelo esporte é maior do que pelo comércio. Obviamente que quanto mais países emergentes você tiver competindo, mais chance de vender cavalos de milhões você tem, né? Isso é claro. Mas não é isso que é o verdadeiro esporte. Você vê que nos 100 metros rasos, você tem, às vezes, 4 americanos competindo, 3 jamaicanos, 2 de Bahamas, e não tem sei lá, enfim, um país com menos tradição no atletismo na final. Eu acho que a Olimpíada tinha que exigir os melhores, tem que estar os grandes. E você tirar um cavalo um cavaleiro de ponta, bem ranqueado, para colocar um país que está indo lá tirar foto e fazer selfie, é meio estranho. Justo. Boleteiras. Eu já não concordo tanto com alguns grandes cavaleiros que deram entrevista na live. Porque como foi que surgiu a boleteira? A boleteira surgiu da seguinte maneira: descobriram que se colocando uma caneleira de cavalo de frente, atrás, estava uma função diferente no pé. Né? Isso foi uma inovação. Não é isso? Que talvez o primeiro grande cavalo a ter usado isso tenha sido o E.T. com o Hugo Simon. Mas, enfim, eu acho que do momento que você
todo esporte, você tem assim os artigos esportivos que são criados para a melhoria do esporte. E se a boleteira tem uma função que melhora a qualidade, eu não vejo por que a boleteira sumir do mapa. Se os armadores estão com dificuldade de ter criatividade suficiente para botar percursos de 1,60 m sem apertar o tempo como um louco, porque a qualidade dos cavalos e dos cavaleiros é excepcional, senão tem muitos zeros. Se tem que subir o concurso de Agni para 1,70 m e o concurso de Calgary para 1,70 m, que senão dá zero, é uma prova que o esporte está em evolução. Mas eu não acho que você tirar a boleteira, enfim... Gente, os prêmios vão continuar altos. Você tem noção do que os... Vamos falar aqui de uma maneira bem clara, como é que vão ser os treinamentos para que esse cavalo continue saltando com o pé alto na hora da pista, dos cavaleiros desses que estão correndo atrás realmente da premiação. Aí eu escutei o Rodrigo Pessoa dizer sim, mas aí o cara vai ver que preparando o cavalo de uma maneira artificialmente, no número 12, no número 3, no número 8, ele vai estar com 3 faltas, porque o cavalo vai baixar o salto. Concordo com o Rodrigo. Mas acontece que quantas vezes vai precisar fazer treinamentos mirabolantes? E será que isso aí que é o safe sport? É você dar essa oportunidade? Então, eu não concordo tanto com esse lance da boleteira. Acho sim que deveria limitar aos tipos de boleteira. Mas é isso, né? Processo, é essa, mais ou menos. Mas assim, mas está acabando com a boleteira de pressão, tá? Então, eu acho que a boleteira de pressão, eu não vejo porquê. Sabe o que vai acontecer? Vão cortar o elástico da boleteira que não é de pressão e vai fazer pressão igual. Eu acho que isso aí, tendo um juiz de paddock competente, que saiba medir direito isso aí, eu acho melhor do que de outra forma. Meu modo de ver. Boa. Você fala um pouquinho... Você acabou de falar, na verdade, que você voltou a montar e a se dedicar um pouco porque os cavalos novos não estavam sendo trabalhados da maneira como você esperava, ou você gosta mais, ou enfim. Qual você acha que é a melhor forma de fazer um cavalo novo e qual que é o trabalho do cavalo novo que você está falando? Eu acho que a melhor maneira de fazer um cavalo novo é escutando o cavalo. Tá? Então, o que é? É você sentir, principalmente os cavalos novos, é você sentir, não ir no limite dele, mas ao mesmo tempo saber disciplinar. De uma maneira assim bem simplória, é isso. É você ter a consciência de escutar o que o cavalo está te falando e responder para ele o que ele está te perguntando. Eu acho que isso é a maneira correta de trabalhar um cavalo novo. Ok? Agora, o desenvolvimento do cavalo em si, como eu escutei você bater nessa tecla várias vezes sobre o trabalho de plano, qual a importância do cavalo de plano? O trabalho de plano é realmente muito importante. Tá? Meu pai sempre fazia uma analogia, e eu concordo plenamente nisso aí, é o seguinte: a tua relação com o cavalo é praticamente como uma relação amorosa. Tá? Se você tem o corpo, teoricamente você pode beijar na boca. Nem sempre que você pode beijar na boca, você tem o corpo. Então, você tem que trabalhar o corpo do cavalo. Você tem que ter o domínio do corpo do cavalo. Você tem que ter... Então, eu, pelo menos, quando eu estou trabalhando os meus cavalos e estou dando aula e passando isso para os meus alunos, eu procuro que a cada momento seja um movimento de dominação do corpo. Obviamente que de uma maneira gradativa. Eu não sou adepto de muitas rédeas. Mas acho também que, em determinados casos, tem que se usar. Não detesto extremo. Acho que tudo pode e tudo é válido. Show de bola. Felipe, você é um cavaleiro que eu brinco que você está no entre gerações, né? Até um pouco por causa do seu filho, até um pouco por causa do seu irmão. Você viveu uma série de gerações e ainda acompanha. O que você acha que mudou da sua geração para a geração atual? Eu acho o seguinte, primeiro, como você falou, a minha geração é uma geração entre os dois. E eu tive a oportunidade de saltar com a geração do meu pai, com a minha geração e com a geração atual. Então, eu participei de 3 gerações. Tá? Na geração do meu pai, eu acho que tinham cavaleiros excepcionais.
Tá? Apesar de eu nunca ter montado, por exemplo, com alfinete, o alfinete foi alguém que eu penso muito no alfinete também. É estranho até isso, porque eu não montei com alfinete. Mas eu ia na Época Paulista, por exemplo, e via meu pai montando os carros José Luiz Guimarães, e por diversas vezes o alfinete estava ali trabalhando um cavalo. E eu adorava ficar ali olhando ele montar, porque primeiro era um desfile de moda. Segundo, o cavalo super bem trabalhado, de uma maneira acadêmica. Eu gostava de bater um papo com ele, de conversar com ele um pouco sobre trabalho. É um cara que eu penso muito. Então, eu acho que a geração do meu pai tinha cavaleiros assim excepcionais, tá? E uma geração até anterior do meu pai também. E eu acho que muitos deles, dessa geração, tiveram um pouco de dificuldade, claro que não é regra, claro que não são todos, de encarar a equitação como uma forma realmente de trabalho. Eu acho que como era uma interseção entre o hipismo amador e o hipismo profissional, não estava muito definido o quão sério e qual seria a seriedade de encarar esse esporte a full time, a se dedicar ao máximo e aí para dentro. A minha geração, eu acho que ainda é um problema diferente, porque eu acho que é uma geração que tinha competitividade à flor da pele, mas faltava base, porque a geração anterior não sabia transmitir isso, de uma certa forma. Eu não quero ser mal interpretado, como filosofia de vida, não que eles não soubessem trabalhar. Muitos deles trabalhavam e maravilhosamente, talvez melhores do que as de hoje em dia, mas como filosofia de vida. Então, enquanto a minha geração estava sendo seguida por cavaleiros como meu pai, como Neco, etc., os resultados na pista estavam indo bem. Do momento que essas pessoas começaram a se retirar um pouquinho do cenário e que esses cavaleiros da minha própria geração tiveram que fazer isso sozinho e criar isso sozinho, eu acho que houve um déficit muito grande. Eles continuam sendo craques na pista, mas não conseguiram ter uma produção de cavalo contínua. E a geração atual, eu acho que tem uma consciência muito maior e uma fome de aprender muito grande. E acho que hoje em dia, eu não me lembro de ter tido a oportunidade de ter o Brasil com um número tão grande de cavaleiros de ponta podendo participar em alto nível. Eu vejo o profissionalismo como o PP encara as coisas, como o Felipe Amaral, o Pedro Vênis, o Marlon, principalmente. Eu acho que toda essa geração mais nova, o Stefan, eles são muito focados em estar bem, em estar aprendendo, em estar ali, enfim. Zé Roberto é um outro cavaleiro que eu admiro muito, mas eu não tenho tanto contato por ele estar no Brasil, né? Eu não tive tanto oportunidade de ver ele no dia a dia. Mas, enfim, são cavaleiros excepcionais. O Brasil está com um time fantástico. E eu me sinto lisonjeado de poder estar ali junto com eles, de alguma maneira. Eu vou só responder a Marina aqui, que fez uma pergunta da live de amanhã. Gente, amanhã não tem live minha. Minha live agora vai ser segunda, quarta, a princípio sexta e sábado. Se for ter domingo, eventualmente, eu aviso. Tem uma história que mandaram para mim no privado, que é sobre um concurso na época brasileira que se organizou com os cavalos da FAP. Cara, isso foi é o seguinte, então foi bom você ter entrado nesse ponto aí, que isso aí é um negócio bem bacana. O nosso sucesso, ele não seria no Brasil, principalmente, que é um país que enquanto a importação estava aberta, era um país muito fiel ao nosso negócio. Importação e exportação, né? Enfim, você sabe todos os problemas que tiveram, enfim, políticos, etc. Eu tive a sorte de trabalhar com profissionais maravilhosos no Brasil, tá? Que se não fossem esses profissionais, certamente eu hoje não estaria aonde eu estou perante o comércio mundial, porque o Brasil foi um país muito importante para mim, e ainda é, mas também assim, eu não poderia estar estruturado como eu estou. E dentre desses profissionais, eu gostaria de citar algumas pessoas que, se você me permite, que foram de suma importância pela competência delas, não por terem comprado um cavalo comigo, mas por ter feito um time
e time que está ganhando não se mexe. Durante muito tempo, por exemplo, o Fábio Leivas, a maioria dos cavalos importantes que ele teve nos últimos anos, pós-Fox Hunter, foram cavalos que vieram de casa. Alegro, Huckleberry, Philip, enfim, Foxtrot, e aí vai, tá? Kill Pleasure, que depois foi vendido e que ganhou categorias de base, e entre outros. Tá? Isso aí é porque existe uma parceria raiz muito forte entre nós. E também a Cudelaria do Mar, por exemplo, que era uma cudelaria super fiel. O Marco Antônio é um cara que eu adoro. Tem uma vez que eu não vou no Brasil, para mim é religião. Eu vou ao Brasil, tem que ver o Marco, tem que ser para jantar com ele. A gente é realmente muito unido e é um cara que eu tenho muita gratidão. Tá? Cudelaria do Mar, também ao André Miranda. André Miranda, os cavalos que a gente vendeu, Vanity, Prince, tantos cavalos que vocês nem imaginam que foram vendidos assim para o Brasil, que a gente não faz tanta propaganda, mas grandes cavalos, tá? Aras Império Egípcio, Thiago Camargo, que sempre foi um amigo fiel, Marco Alho, que foi um cara de conexão comigo, enfim, tiveram vários, meu irmão, meu pai, claro, também sempre levantaram a nossa bandeira, enfim, então, sem essas pessoas, nada disso era possível. Então, a um momento, eu resolvi retribuir isso como eu podia. Então, o que eu falei? Putz, estamos aqui num período de novembro, vai ter 2 concursos na Hípica, por que não fazer um grande prêmio quarta-feira, com uma festa maravilhosa, onde a gente possa celebrar essa união e essa conexão que nós temos e fazer uma festa realmente, mas onde que no Grande Prêmio e na prova salte só cavalos da FAP. E a gente tinha uma equipe, cara, que trabalhava assim forte para fazer a coisa bem feita, entendeu? O Pimentinha, o Antônio Pimentel, fazia parte da organização, Thiago Alves, que sempre me complementou muito nesse quesito de organização de eventos. E a gente realmente fez uma coisa para arrebentar, uma festa com o Jess tocando no meio da hípica, open bar. Foi uma celebração de um trabalho, vamos dizer. Show. E acho que tinha 43 cavalos ou 45 cavalos saltando esse grande prêmio. Estão falando que tem que fazer outro. Estão cobrando aqui. Vamos começar a comprar cavalo de novo. Felipe, aí eu vou começar a entrar um pouco nas... Eu tenho umas perguntas minhas guardadas para a gente fechar, mas eu vou começar a entrar um pouco nas perguntas que mandaram. E alguém pediu para você contar do jantar de comemoração, foi o Fiuza. Jantar de comemoração de Cuba em 91. Cara, isso aí é o seguinte... Exatamente, bom, Cuba 91, medalha de ouro, aquela coisa e tal. Meu pai resolveu organizar uma festa. Foi uma festa espetacular. Brasil, a nata do hipismo brasileiro na festa. E ele tinha acabado de comprar um Santana, que era o carro da época. E eu, 16 anos, começando a dirigir aquela coisa, né? Agora, eu sou um cara extremamente distraído. Se eu contando, parece que é mentira, mas a verdade é essa. E eu fui com o Fiuza, andando devagar, fomos dar uma volta de carro, 2 garotos, dentro do condomínio. E aí tinha uma casa onde morava justamente o poste, dei um cacete no poste, foi perda total. Mas a gente não se machucou, ficou tudo bem. Graças a Deus. Felipe, eu vou dar esse toque, e essa pergunta, claro, não tem nada demais. Eu disse em outras lives, às vezes as pessoas pedem para contar uma história e eu não tenho como saber qual história é, de quem é, o que é. E aí eu vou deixar por sua conta e risco você saber o que vale contar, o que é legal e o que não é. Tudo vale, sempre pode aparecer uma história absurda que eu não sei o que é, para a gente não correr esse risco, beleza? Então vou abrir aqui. O que mais tem é história absurda. Beleza. Essa pode ser uma boa, é do Antônio Pimentel. O que você acha que aconteceu com o hipismo do Rio? Que você atribui e ao que você atribui essa decadência no hipismo do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que o Fábio Leivas ele colocou muito bem quando ele mencionou o Marapendi como celeiro do esporte no Rio e que não houve essa renovação. Mas eu acho que a coisa é um pouquinho mais complexa do que isso, tá? Porque eu
por ter meu avô como diretor técnico do Marapendi durante anos e, enfim, o cara que tocava aquilo ali, eu vi a luta que ele tinha para levar as pessoas da Ípica para competirem no Marapendi. Certo, o Marapendi foi vendido para um grupo que é de uma universidade, mas quando eles entraram ali, se tivesse uma boa vontade do hipismo carioca, uma boa vontade do hipismo brasileiro em prestigiar o Marapendi, eu acho que a coisa teria fluído de uma maneira diferente. Mas o que eu acho que aconteceu ao longo do hipismo carioca foi o seguinte: eu acho que antigamente, eu era muito criança, mas eu cheguei a ver, o hipismo carioca ele era comandado por pessoas de muita competência, tá? Por exemplo, o Lama Filho, que foi presidente da Confederação, que foi um cara que expandiu muito, e ele era do Rio de Janeiro. O próprio... Você sabe uma coisa? O próprio Jaime Lima, pai do Rodrigo, ele foi um presidente muito atuante da federação, tá certo? Pedro Valente, Roberto Marinho, que era o cara que ele tentava o tempo todo pôr o hipismo na mídia. Existia sempre uma boa vontade da TV Globo e da Rede Globo de jornal e tudo em expandir a marca. Só que, infelizmente, hoje em dia, o hipismo no Rio de Janeiro ele é comandado por herdeiros aristocratas que vêm de uma geração após essa, que acham muito mais confortável você ter a Ípica como o jardim da casa deles. Eu tive a oportunidade de ver, na época que o Fábio Leivas ele era diretor técnico da Ípica ali, ou vice-presidente, que eles tentaram realmente mexer e fazer a coisa acontecer. Cara, eles fizeram um picadeiro, fizeram uma porção de coisas, voltou a ter eventos importantes na Ípica e era só pedrada. Porque, na verdade, hoje em dia, convém a muita gente isso aí. E, infelizmente, eu vou atacar a minha classe. Eu acho que eu posso estar sendo até, de novo, esse conflito entre homem que gosta do esporte e comerciante nem sempre vai junto, mas eu falo o que eu sinto. Eu acho que os próprios, vamos dizer assim, profissionais, principalmente de uma geração antes da minha, eles ficaram muito confortáveis com uma situação de ter o próprio apartamento, de ter uma vida tranquila, de dar aula na Ípica, e aquilo mesmo. E quando eles tinham potencial de serem grandes cavaleiros, entendeu? Mas preferiram uma vida confortável. E essa mentalidade de ter a vida confortável, essa mentalidade dessa aristocracia burguesa que comanda o esporte de uma certa maneira, acaba atraindo somente gente comandada. Se a pessoa é comandada e não tem grandes ideias e não tem grandes ambições, certamente ela é menos competente, e foi retraindo o esporte até chegar onde estamos. Eu vejo um pouco assim. Top. Filipinho, o pessoal perguntou aqui, eu já vou só auxiliar. Com quantos anos o Special chegou para você? O Special chegou para mim com 10 anos. Com 10 anos. Agora, só um minutinho, desculpa te interromper, só porque na pergunta anterior eu quero ser bem honesto com essa pergunta. Eu acho também que o Rio de Janeiro ele cultiva mal os ídolos, tá? Eu acho que ele cultiva não só os ídolos, como os grandes cavaleiros do Brasil. O Rio é o grande celeiro, até hoje, de cavaleiros do Brasil. Até da nova geração, você tem cavaleiros como Marcelo Ciavaglia, Felipe Amaral, Stefan Barcha. Você vê para a quantidade de cavaleiro que é, assim, que se cria em São Paulo, que se cria em outros lugares, a nossa família, o Rio de Janeiro realmente ele é um grande celeiro de cavaleiros. Claro que isso vai se perder ao longo das décadas e já vem se perdendo, tá? Mas o Rio de Janeiro é muito... Assim, eu vou te dar uma passagem. Eu fui assistir o jogo do Flamengo na Libertadores da América, em Lima, e passei para pegar meu pai no Rio de Janeiro com meu filho, tá? Curiosamente, estava tendo um concurso do CISTC na Ípica. Ok? Cheguei, amigos meus, Marco Alho, e outros que estavam na mesa, Pablo Gomes, pessoas que eu não via há anos, me viram e falaram assim, puta, Filipinho, vem para cá, não sei o que e tal, não sabiam que eu ia chegar. E tinha uma área restrita para sócios que deveriam ter uma pulseira. Eu sou sócio do clube, ok? Mas eu não tinha uma pulseira porque eu não tinha uma mesa e eu tinha acabado de chegar, ok? E aí eu entrei para falar com eles, porque eles me chamaram,
E, cara, membros da diretoria da Hípica olharam de cara feia e fizeram um sinal para que eu saísse. Ou seja, um cavaleiro internacional, sócio do clube, chega no clube, entendeu? O último campeão brasileiro em título que a Hípica teve na categoria sênior, sabe? Um dos poucos, porque tirando Stefan, Fábio, eu e o Chico, assim, dos cavaleiros que ainda estão em atividade em alto nível, não, são os únicos 4 que realmente saíram da Hípica, e a gente, do Rio de Janeiro, a gente chega no nosso clube, onde nós somos sócios, e somos tratados dessa maneira. Aí você sente a diferença de visão. Saí dessa área VIP, que estava me sentindo desconfortável, saí dali, continuei andando. Tinha sei lá, um trailer do XCT. O lounge do XCC. André Beck me viu e falou: puta, Filipinho, vem pra cá, quero te dar uma pulseira, que bom que você tá aqui, olha aqui, não sei o que, não sei o que lá. Então você vê a diferença de função, a diferença de um cara que é profissional de evento para pessoas incompetentes que hoje em dia dominam o nosso esporte no Rio de Janeiro. Tá aí a minha resposta. Bom, seguindo para a próxima pergunta, que era a pergunta do seu irmão, para não entrar muito nas polêmicas que a gente está evitando. Uma história sua com o Balubê, que estava você, ele e o Fiuza. Cara, isso é uma comédia, isso. Cara, eu estava naquela fase, assim, vendendo almoço para pagar o jantar aqui. Tentando me estruturar e começar a fazer meu comércio. E meu irmão estava aqui para me ajudar, porque, porra, sempre foi ponta firme, sempre ficou do meu lado, sempre que eu precisei. Ele estava aqui para me ajudar. Meu pai já tinha ido pro Brasil, estava estruturando a vida dele, mas nessa época o Chico ainda estava aqui comigo. E a gente, como eu te falei, sempre tentando primeiro se estabelecer no comércio na Europa, para depois daqui sair para o resto do mundo. E eu falei, puta, vamos levar uns cavalos num tal comerciante, tal, que o cara quer ver tal os cavalos. E a gente tinha um nível de cavalo bem legal. Assim, um nível bem bacana. Mas para comércio. Os cavalos foram no caminhão, levamos, não tinha nenhum cavalo que custava uma fortuna. E aí, bom, fulano, vai lá, monta e tal, monta aí, bom, montou. Montou o Chico para apresentar os cavalos. E a égua saltando espetacular, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E o cara que estava comprando, fazendo aquela cara de desinteressado, meio que não querendo, para depois poder negociar o preço e tal, né? E aí, num certo ponto, o cara fala que para ele estava bom. O Chico tinha 13 ou 14 anos, sei lá que idade ele tinha. Não, tinha mais um pouco. Já era inconsequente mesmo. Olhou pro cara e falou assim, pro intermediário, disse, mas vem cá, o que ele está procurando? O Balubê? E eu, naquela situação ali, putz, querendo tirar ele de cima do cavalo na base do cacete, mas enfim, contornamos e hoje em dia a gente dá risada disso. Boa. Acontece, né? As pessoas às vezes não sabem o que elas querem achar. Vamos lá. O Chico sabia que era o Balubê que ele estava querendo achar. Eu vou botar essa pergunta, que é uma pergunta que dá um pouco de tempo, porque, até para falar isso, fala, galera, quando eu peço para responder as perguntas antes, é porque ajuda a organizar. Tem 4, 5 perguntas iguais de pessoas diferentes. Aí fica difícil de eu agora ter que ler uma por uma para achar. Mas como é que é a semana de treino dos seus cavalos? Cara, se tem uma coisa que eu não acredito no hipismo, eu acho que o cavalo é um ser vivo como nós, ok? Então, como é que você organiza o seu dia a dia? Dependendo de como você está. Então, eu acho que eu não acredito muito nesses sistemas quadrados. Eu organizo conforme é necessário. Sempre tentando escutar o cavalo, tentando ver o que ele me passa. Procuro não saltar demais. Eu acho que o cavalo tem que estar sempre fresco, com vontade de pular. Procuro não saltar tanto. Já houve momentos em minha vida em que eu saltei muito. Porque no hipismo a gente aprende muito com os erros, né? Então, hoje em dia, a maneira que eu vejo é tentar manter o cavalo fresco, mas ao mesmo tempo confiante e ao mesmo tempo exercitado. Então, tento levar de uma maneira que os cavalos estão sempre alegres, com vontade de saltar e, sobretudo, com uma boa saúde. Show de bola. A gente vai partir para a última pergunta agora, que é aquela que eu tenho também segurado para o final. Mas antes disso, eu queria aproveitar para fazer os agradecimentos já, aproveitar que está todo mundo aí e contar aquela coisa maravilhosa que você me disse ontem, que eu ainda não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito nisso. Então, primeiro, quero agradecer a você, Felipe, pela participação. Quero agradecer a Letícia, que agora está aqui bonitinha, representada
que está me apoiando, a Malucuri, pelo canal do Hippismo e o Mundo Hípico. Não, você tá super bem vestido. Você tá super bem vestido. Que me dão uma força. Queria agradecer, claro, você por estar aí, ó, madrugada já e estar a todo vapor contando a história pra gente. Boa, voltamos. João, tem dois cavalos que eu não posso deixar de falar, tá? Também, que são, na verdade, os três cavalos mais atuais que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum. Seria uma injustiça que eu não ia conseguir dormir. Um deles é o Chacomo, tá? Esse cavalo aí, até pela história de vida dele, você sabe que esse cavalo, ele foi, além dele ter me dado a oportunidade de ganhar a Copa das Nações de Labole pelo Brasil e de ter sido terceiro no Grande Prêmio de Copas do Mundo e, enfim... Esse aí, né? Eu acertei. Exatamente. Esse cavalo aí, ele fez coisas excepcionais. Ele foi um cavalo que ele teve uma doença. Assim que eu peguei esse cavalo para trabalhar, quando eu me senti pronto para fazer o meu primeiro concurso 5 estrelas, que era em Rijon, durante a viagem, esse cavalo pegou um vírus, ele chegou em Rijon com enfisema pulmonar. Nossa. Isso aí é o seguinte, nunca houve na história um cavalo que tenha voltado a competir em alto nível depois de ter tido um enfisema pulmonar. Esse cavalo, para você ter uma ideia, para ele voltar para casa, nós tivemos que esperar 10 dias e ele voltou com 2 enfermeiros dentro do caminhão, fazendo paradas a cada 3 horas da Espanha, de Rijon até chegar na Bélgica. Quando chegou na Bélgica, ele foi direto para a clínica. Quando chegou na clínica, os veterinários aconselharam sacrificá-lo, tá? Porque nunca mais ia voltar para o esporte e, além de ser uma coisa muito custosa, manter esse cavalo dentro enfim, para manter ele vivo. O belga é muito mais racional do que o brasileiro. Então, isso vai custar uma fortuna, para quê? Vamos. E aí eu liguei para o proprietário do cavalo, que era um turco. O proprietário falou assim: olha, eu não vou gastar dinheiro, você está dizendo que não vai voltar a competir, não vai nada, isso aqui. Eu pedi meia hora, aí me deu um estalo, eu liguei para a clínica e falei: vem cá, o cavalo está comendo? Aí eles falaram assim: olha, o cavalo come o feno. Eu falei: então, enquanto ele tiver com vontade de comer, você não vai fazer nada, você vai tratar. Mas então a gente vai ter que fazer várias operações. Eu falei assim, e o cavalo nunca vai voltar para o esporte. Duraram 9 meses, foram 4 ou 5 cirurgias. Ele 9 meses na clínica, custou uma fortuna. Quando o cavalo voltou para casa, ele voltou para ficar solto no piquete. Tá? Ele voltou para casa 2 meses depois, eu resolvi tentar trabalhar o cavalo. 2 meses depois, ele fez terceiro no Grande Prêmio de Copa do Mundo de Madrid. E engrenou, e aí fez vários resultados. E por um erro de estratégia minha, por falha minha, esse cavalo não pegou a equipe para o Mundial de Kentucky, porque... Desculpa, para Tryon, porque eu estava numa equipe do Global, eu já tinha... o Brasil, naquela época, ainda não tinha muitos convites, eu estava com medo de não ter preparação, acabei fazendo o Global e a seletiva juntos, e foi um pouco too much, o cavalo... Ele ficou um pouco fatigado e no final tive uma queda de rendimento e não pude integrar a equipe no Brasil. No final até me chamaram para ir de reserva, mas o cavalo estava no doping porque eu tinha tratado dele justamente e eu não pude viajar com a delegação. Mas, enfim, só a trajetória dele, tudo foi uma coisa assim excepcional. Depois de Labole, teve até uma revista francesa que me chamou para de repente fazer uma história desse cavalo por tudo isso. Depois a coisa não foi para frente, mas esse cavalo realmente tem uma história maravilhosa. E o outro é o Chacito, que é o meu cavalo de fé, que foi 4º no Grande Prêmio de Rickstead esse ano, que tem vários resultados em CSOs, que é o cavalo que eu tenho mais tesão, mais alegria em montar. E que foi o cavalo também que chegou aqui em casa desenganado. Ele dava com o peito nos obstáculos em prova de 1,40 m quando chegou. Era até um cavalo perigoso de montar. O Jérôme Guéry, que é um dos grandes cavaleiros belgas e tudo, tinha montado, tinha desistido. E, enfim, hoje ele está aí, está saltando e, enfim, eu adoro ele. Então, e tem o cavalo que saltou o pano, é isso? Desculpa? E tem ainda o alazão. Aí tem o Hermès, que foi comprado para ser o meu 3º cavalo, justamente quando eu vi que eu estava precisando suprir aí uma necessidade
Global, Copa das Nações, eu estava precisando de um terceiro cavalo ali para estar junto comigo. E aí veio o Hermès, e, para ser sincero, eu tinha visto no Facebook do Juninho, o Juninho saltando uma prova com ele em Lisboa, e o cavalo saltando muito bem. Eu falei, o cavalo me agradou, liguei para o Juninho veio com o cavalo em casa, montei, gostei, e comprei. Na primeira prova que eu montei, achei que eu tinha tomado um ferro, achei que o cavalo não era o cavalo que eu imaginava, ou que eu tinha imaginado, mas ele me desmentiu logo depois em Chantilly, saltando a forte do Global muito bem, depois Rickstead, depois Calgary, e enfim, Sopot e a equipe do PAN, que foi fenomenal. Onde o Guerdá teve assim, uma suma importância na motivação para me colocar competindo em alto nível de novo. Por quê? Cara, porque eu estava, assim, depois do que aconteceu em 2018 com o Chacomo, que eu estava ali na bica para entrar na equipe, acabou que não foi, acabou que a coisa apitou, eu fiquei muito desmotivado e falei, olha, é muito difícil fazer comércio, saltar, fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou ter uma visão... Eu me cobro muito, tá? É um defeito que eu tenho. Eu me cobro muito, isso realmente chega a ser defeito. Então eu fico mal quando as coisas não vão como eu imaginei. Então não estava muito motivado. Falei, puta, eu vou cuidar da carreira da Celine, que na minha opinião tem potencial para ser das melhores amazonas do mundo, se já não é. E do meu filho, que tem muito talento. E aí eu ficando por trás, eu vou ter uma visão mais fria e vou saber gerar melhor o meu comércio, gerar melhor as minhas coisas. Mas a verdade é que eu tive muita dificuldade de arrumar alguém que montasse os cavalos novos da maneira que eu gostava. E aí, depois de 6 meses sem competir em nenhuma prova, eu resolvi voltar a competir com os cavalos novos, porque eu estava vendo que estava um déficitzinho ali no trabalho. E o Hermès não era muito um cavalo de mulher. A Celine tinha outros cavalos que ela estava mais adaptada, que estavam em melhor condição, em melhor forma. E aí eu fui montar o cavalo num concurso na Holanda, totalmente sem pretensão, fora do peso. E o Guerdá me viu ali e falou, olha, cara, você tem tudo aí para fazer coisas boas, esse teu cavalo salta muito bem, porra, emagrece, corre atrás, eu vou precisar de você para as coisas grandes. E eu disse, olha, Felipe, eu não estou afim, tenho outros objetivos e tal, mas amanhã eu vou experimentar uma outra embocadura no cavalo. Só fiz um comentário, 8 horas da manhã, ele estava lá na pista, sem eu ter chamado, para ver meu trabalho. Dali eu saltei o cavalo com uma embocadura nova, dali ele continuou me ligando, continuou insistindo, até que ele me deu a chance. Aí que eu fui a Bourg-en-Bresse, num concurso muito grande, forte aqui na França. O cavalo andou super bem, eu nem sabia que ele ia estar lá, o Guerdá estava lá para me ver. Eu e o Yuri estávamos nós dois competindo lá. Dali fui para Sopot, ele falou, olha, quem for melhor aqui em Sopot vai estar dentro do grupo do PAN, e eu tive a felicidade de não cometer nenhuma falta nos obstáculos lá, eu fiz só excesso de tempo, fui o melhor brasileiro no concurso e tive a felicidade de integrar esse time maravilhoso, que foi realmente uma experiência ímpar, aprendi muito e até surfar eu surfei, para estar junto com a galera lá. Muito bom. Filipinho, falando um pouquinho, você falou um pouquinho aí que você, de alguma forma você ajuda na carreira da Celine, que inclusive já está meio pré-convidada, acho que ela já sabe, para fazer uma live com a gente. Já falei para ela. Mensagem, tem que chamar a Celine! Já falei para ela. Tudo bem. Já falei para ela. Mas você está com uns projetos um pouco nessa linha para o futuro, não tem aí vindo uns projetos novos? Cara, é assim... Na verdade é o seguinte, falar da Celine, bom, minha mulher, e além de tudo, sinceramente, ela é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, pela determinação, pelo foco, e realmente é um prazer dar aula para ela, porque ela escuta, ela é compenetrada e é muito boa. Então, e eu concordo com o Guerdá. O Guerdá falou uma coisa muito, muito, muito boa na tua live. Foi o seguinte: o que faz um bom treinador é o bom aluno. E, claro, eu tenho a sorte de ter meu filho para treinar, de ter a Celine para treinar, e as oportunidades vão aparecendo. E eu gosto muito de dar aula. Eu tive a oportunidade de dar aula para o Felipe Amaral, que me considera um grande treinador, toda hora ele fala.
ajudei um pouco o Pedro Vênis quando meu pai não estava, para o meu irmão. E é uma coisa, é uma veia que eu sei que eu tenho dentro de mim. Talvez seja a veia mais forte que eu tenho a nível de cavalo, seja essa coisa de treinar cavalos e cavaleiro. E esse ano eu estou voltando num projeto assim maior e eu tive a oportunidade de ser chamado para treinar o Kevin Stoltz. E nós assinamos um contrato e eu vou treinar ele durante esse projeto olímpico. Espero que dê certo. E outros cavaleiros aqui na Bélgica também, que eu já estou treinando e fazendo uma coisa. Claro que eu também quero continuar competindo ainda, pelo menos enquanto esses meus cavalos que eu tenho estiverem me dando o prazer de estar dentro do circuito importante. Espetacular, Filipinho. Filipinho, agora a gente entra naquela parte, são duas coisas. Uma, para a gente fazer um pouco os debates, né? Aqueles temas que eu sempre mais ou menos pré-seleciono, e daqui a pouco para o pessoal começar a mandar as perguntas e pedir para você contar as histórias. Para começar com um tema bem polêmico e bem bacana, é o que você acha do novo formato da Olimpíada? Cara, o novo formato da Olimpíada, eu acho que tem coisas... Eu vejo muita gente criticar muito e eu também não estou... Se eu tivesse que escolher entre o atual e o novo, e o antigo, eu ia preferir o antigo. Mas eu acho que tem algumas coisas dentro desse processo novo que são legais, que é aquela coisa de você poder trocar de cavaleiro, como Barcelona, entendeu? Eu acho que na minha opinião, como Barcelona, como a Copa de Barcelona é perfeito. É pena que eles não estão fazendo dessa forma. Mas acho legal esse negócio de você poder trocar, o cavaleiro não está legal, entra o reserva. E acho que todos deveriam ser medalha igual, do momento que estão participando dentro do time, né? Você pega e manda teu cavalo para Tóquio, não é porque você não está, às vezes, competindo que você não é... Bom, eu fui reserva 2 vezes, sou suspeito para falar, mas, enfim, o reserva de todos os esportes, ele ganha medalha igual, e o hipismo deveria ser. Mas, obviamente, que agora, se você me perguntar de uma maneira... essa lei que aconteceu, por exemplo, de ter três cavaleiros, eu acho isso horrível. Isso foi uma coisa política, entendeu? Para que a FEI pudesse aceitar mais países, entendeu? Em detrimento aos melhores cavaleiros, porque você deixar de um quarto brasileiro de fora, um quarto alemão de fora, um quarto inglês de fora, um quarto americano, enfim, em breve, para ter uma pessoa do Sri Lanka saltando, ou para ter uma pessoa da China que fez uma seletiva fajuta em Valkenswaard, é uma coisa meio complicada, entendeu? Eu entendo até a Eduína falar que adora o formato, porque eu vi a live dela. Claro, eles vivem do comércio de cavalo, entendeu? Eu também vivo do comércio de cavalo, mas eu não consigo colocar o comércio na frente do esporte. O meu respeito pelo esporte é maior do que pelo comércio. Obviamente que quanto mais países emergentes você tiver competindo, mais chance de vender cavalos de milhões você tem, né? Isso é claro. Mas não é isso que é o verdadeiro esporte. Você vê que nos 100 metros rasos você tem, às vezes, 4 americanos competindo, 3 jamaicanos, 2 de Bahamas, e você não tem sei lá, enfim, um país com menos tradição no atletismo na final. Eu acho que a Olimpíada tinha que exigir os melhores, tem que estar os grandes. E você tirar um cavalo um cavaleiro de ponta bem ranqueado para colocar um país que está indo lá tirar foto e fazer selfie é meio estranho. Justo. Boleteiras. Eu já não concordo tanto com alguns grandes cavaleiros que deram entrevista na live. Porque como foi que surgiu a boleteira? A boleteira surgiu da seguinte maneira: descobriram que se colocando uma caneleira de cavalo de frente, atrás, estava uma função diferente no pé. Né? Isso foi uma inovação. Não é isso? Que talvez o primeiro grande cavalo a ter usado isso tenha sido o E.T. com o Hugo Simon. Mas, enfim, eu acho que do momento que você... Todo esporte, você tem assim, os artigos esportivos que são criados para a melhoria do esporte. E se a boleteira tem uma função que melhora a qualidade, eu não vejo por que a boleteira sumir do mapa. Se os armadores estão com dificuldade de ter criatividade suficiente para botar percursos de 1,60 m
sem apertar o tempo como um louco, porque a qualidade dos cavalos e dos cavaleiros é excepcional, senão tem muitos zeros. Se tem que subir o concurso de Hagen para 1,70 m e o concurso de Calgary para 1,70 m, que senão dá zero, é uma prova que o esporte está em evolução. Mas eu não acho que você tirar a boleteira, enfim... Gente, os prêmios vão continuar altos. Você tem noção do que os... Vamos falar aqui de uma maneira bem clara, como é que vão ser os treinamentos para que esse cavalo continue saltando com o pé alto na hora da pista, dos cavaleiros desses que estão correndo atrás realmente da premiação. Aí eu escutei o Rodrigo Pessoa dizer sim, mas aí o cara vai ver que preparando o cavalo de uma maneira artificialmente, no número 12, no número 3, no número 8, ele vai estar com 3 faltas porque o cavalo vai baixar o salto. Concordo com o Rodrigo. Mas acontece que quantas vezes vai precisar fazer treinamentos mirabolante? E será que isso aí que é o safe sport? É você dar essa oportunidade? Então, eu não concordo tanto com esse lance da boleteira. Acho sim que deveria limitar alguns tipos de boleteira. Mas é isso, né? Processo, é essa, mais ou menos. Mas assim, mas está acabando com a boleteira de pressão, tá? Então, eu acho que a boleteira de pressão, eu não vejo porquê. Sabe o que vai acontecer? Vão cortar o elástico da boleteira que não é de pressão e vai fazer pressão igual. Eu acho que isso aí, tendo um juiz de paddock competente, que saiba medir direito isso aí, eu acho melhor do que de outra forma. Meu modo de ver. Boa. Você fala um pouquinho... Você acabou de falar, na verdade, que você voltou a montar e a se dedicar um pouco porque os cavalos novos não estavam sendo trabalhados da maneira como você esperava, ou você gosta mais, ou enfim. Qual você acha que é a melhor forma de fazer um cavalo novo e qual que é o trabalho do cavalo novo que você está falando? Eu acho que a melhor maneira de fazer um cavalo novo é escutando o cavalo. Tá? Então, o que é? É você sentir, principalmente os cavalos novos, é você sentir, não ir no limite dele, mas ao mesmo tempo saber disciplinar, de uma maneira assim bem simplória, é isso, é você ter a consciência de escutar o que o cavalo está te falando e responder para ele o que ele está te perguntando. Eu acho que isso é a maneira correta de trabalhar um cavalo novo, ok? Agora, o desenvolvimento do cavalo em si, como eu escutei você bater nessa tecla várias vezes sobre o trabalho de plano, qual a importância do cavalo de plano? O trabalho de plano é realmente muito importante. Tá? Meu pai sempre fazia uma analogia, e eu concordo plenamente nisso aí, é o seguinte: a tua relação com o cavalo é praticamente como uma relação amorosa. Tá? Se você tem o corpo, teoricamente você pode beijar na boca. Nem sempre que você pode beijar na boca, você tem o corpo. Então, você tem que trabalhar o corpo do cavalo. Você tem que ter o domínio do corpo do cavalo. Você tem que ter... Então, eu, pelo menos, quando eu estou trabalhando os meus cavalos e estou dando aula e passando isso para os meus alunos, eu procuro que a cada momento seja um movimento de dominação do corpo. Obviamente que de uma maneira gradativa. Eu não sou adepto de muita rédeas. Mas acho também que, em determinados casos, tem que se usar. Não detesto extremo. Acho que tudo pode e tudo é válido. Show de bola. Felipe, você é um cavaleiro que eu brinco que você está no entre gerações, né? Até um pouco por causa do seu filho, até um pouco por causa do seu irmão. Você viveu uma série de gerações e ainda acompanha. O que você acha que mudou da sua geração para a geração atual? Eu acho o seguinte, primeiro, como você falou, a minha geração é uma geração entre os dois. E eu tive a oportunidade de saltar com a geração do meu pai, com a minha geração e com a geração atual. Então, eu participei de 3 gerações. Tá? Na geração do meu pai, eu acho que tinham cavaleiros excepcionais. Tá? Apesar de eu nunca ter montado, por exemplo, com alfinete, o alfinete foi alguém que eu penso muito no alfinete também. É estranho até isso, porque eu não montei com alfinete. Mas eu ia na Hípica Paulista, por exemplo, e via meu pai montando os cavalos de José Luiz Guimarães, e por diversas vezes o alfinete estava ali trabalhando um cavalo. E eu adorava ficar ali olhando ele montar, porque primeiro era um desfile de moda.
Segundo, o cavalo super bem trabalhado, de uma maneira acadêmica. Eu gostava de bater um papo com ele, de conversar com ele um pouco sobre trabalho. Realmente é um cara que eu penso muito. Então, eu acho que a geração do meu pai tinha cavaleiros assim excepcionais, tá? E uma geração até anterior do meu pai também. E eu acho que muitos deles, dessa geração, tiveram um pouco de dificuldade, claro que não é regra, claro que não são todos, de encarar a equitação como uma forma realmente de trabalho. Eu acho que como era uma interseção entre o hipismo amador e o hipismo profissional, não estava muito definido o quão sério e qual seria a seriedade de encarar esse esporte a full time, a se dedicar ao máximo e aí para dentro. A minha geração, eu acho que ainda é um problema diferente, porque eu acho que é uma geração que tinha competitividade à flor da pele, mas faltava base, porque a geração anterior não sabia transmitir isso, de uma certa forma. Eu não quero ser mal interpretado, como filosofia de vida, não que eles não soubessem trabalhar. Muitos deles trabalhavam maravilhosamente, talvez melhores do que as de hoje em dia, mas como filosofia de vida. Então, enquanto a minha geração estava sendo seguida por cavaleiros como meu pai, como Neco, etc., os resultados na pista estavam indo bem. Do momento que essas pessoas começaram a se retirar um pouquinho do cenário, e que esses cavaleiros da minha própria geração tiveram que fazer isso sozinho e criar isso sozinho, eu acho que houve um déficit muito grande. Eles continuam sendo craques na pista, mas não conseguiram ter uma produção de cavalo contínua. E a geração atual, eu acho que tem uma consciência muito maior e uma fome de aprender muito grande. E acho que hoje em dia, eu não me lembro de ter tido a oportunidade de ter o Brasil com um número tão grande de cavaleiros de ponta podendo participar em alto nível. Eu vejo o profissionalismo como o PP encara as coisas, como o Felipe Amaral, o Pedro Venes, o Marlon principalmente. Eu acho que toda essa geração mais nova, o Stefan, eles são muito focados em estar bem, em estar aprendendo, em estar ali, enfim. Zé Roberto é um outro cavaleiro que eu admiro muito, mas eu não tenho tanto contato por ele estar no Brasil. Né? Eu não tive tanto oportunidade de ver ele no dia a dia. Mas, enfim, são cavaleiros excepcionais. O Brasil está com um time fantástico. E eu me sinto lisonjeado de poder estar ali junto com eles, de alguma maneira. Eu vou só responder a Marina aqui, que fez uma pergunta da live de amanhã. Gente, amanhã não tem live minha. Minha live agora vai ser segunda, quarta, a princípio sexta e sábado. Se for ter domingo, eventualmente, eu aviso. Tem uma história que mandaram para mim no privado, que é sobre um concurso na época brasileira que você organizou com os cavalos da FAP. Cara, isso foi é o seguinte, então foi bom você ter entrado nesse ponto aí, que isso aí é um negócio bem bacana. Eu acho que é o seguinte, o nosso sucesso, ele não seria no Brasil, principalmente, que é um país que enquanto a importação estava aberta, era um país muito fiel ao nosso negócio. Importação e exportação, né? Enfim, você sabe todos os problemas que tiveram, enfim, políticos, etc. Eu tive a sorte de trabalhar com profissionais maravilhosos no Brasil, tá? Que se não fossem esses profissionais, certamente eu hoje não estaria aonde eu estou perante o comércio mundial, porque o Brasil foi um país muito importante para mim, e ainda é, mas também assim, eu não poderia estar estruturado como eu estou. E dentre desses profissionais, eu gostaria de citar algumas pessoas que, se você me permite, que foram de suma importância pela competência delas, não por terem comprado o cavalo comigo, mas por ter feito um time e time que está ganhando não se mexe. Durante muito tempo, por exemplo, o Fábio Leivas, a maioria dos cavalos importantes que ele teve nos últimos anos, pós-Fox Hunter, foram cavalos que vieram de casa. Alegro, Uncle Barry, Philip, enfim, Foxtrot, e aí vai, tá? Kill Pleasure, que depois foi vendido e que ganhou categorias de base, e entre outros.
Tá? Isso aí é porque existe uma parceria raiz muito forte entre nós. E também a Cudelaria do Mar, por exemplo, que era uma cudelaria super fiel. O Marco Antônio é um cara que eu adoro. Tem uma vez que eu não vou no Brasil, para mim é religião. Eu vou ao Brasil, tem que ver o Marco, tem que ser para jantar com ele. A gente é realmente muito unido e é um cara que eu tenho muita gratidão. Tá? Cudelaria do Mar, também ao André Miranda. André Miranda, os cavalos que a gente vendeu, Vanity, Prince, tantos cavalos que vocês nem imaginam que foram vendidos assim para o Brasil, que a gente não faz tanta propaganda, mas grandes cavalos, tá? Aras Império Egípcio, Thiago Camargo, que sempre foi um amigo fiel, Marco Alho, que foi um cara que sempre fez a conexão comigo, enfim, tiveram vários, meu irmão, meu pai, claro, que também sempre levantaram a nossa bandeira, enfim, então sem essas pessoas, nada disso era possível. Então, a um momento, eu resolvi retribuir isso como eu podia. Então, o que eu falei? Putz, estamos aqui num período de novembro, vai ter 2 concursos na Hípica. Por que não fazer um grande prêmio quarta-feira, com uma festa maravilhosa, onde a gente possa celebrar essa união e essa conexão que nós temos e fazer uma festa realmente, mas onde que no grande prêmio e na prova salte só cavalos da FAP. E a gente tinha uma equipe, cara, que trabalhava assim, forte para fazer a coisa bem feita, entendeu? O Pimentinha, o Antônio Pimentel, fazia parte da organização, Thiago Alves, que sempre me complementou muito nesse quesito de organização de eventos. E a gente realmente fez uma coisa para arrebentar, uma festa com o Jess tocando no meio da hípica, open bar. Foi uma celebração de um trabalho, vamos dizer. Show. E acho que tinha 43 cavalos ou 45 cavalos saltando esse grande prêmio. Estão falando que tem que fazer outro. Estão cobrando aqui. Pô, então vamos começar a comprar cavalo de novo. Felipe, aí eu vou começar a entrar um pouco nas... Eu tenho umas perguntas minhas guardadas para a gente fechar, mas eu vou começar a entrar um pouco nas perguntas que mandaram. E alguém pediu para você contar do jantar de comemoração, foi o Fiuza. Jantar de comemoração de Cuba em 91. Cara, isso aí é o seguinte... Exatamente, bom, Cuba 91, medalha de ouro, aquela coisa e tal. Meu pai resolveu organizar uma festa. Foi uma festa espetacular. Brasil, a nata do hipismo brasileiro na festa. E ele tinha acabado de comprar um Santana, que era o carro da época. E eu, 16 anos, começando a dirigir aquela coisa, né? Agora, eu sou um cara extremamente distraído. Se eu contando, parece que é mentira, mas a verdade é essa. E eu fui com o Fiuza, andando devagar, fomos dar uma volta de carro, 2 garotos, dentro do condomínio. E aí tinha uma casa onde morava justamente o poste, dei um cacete no poste, foi perda total. Mas a gente não se machucou, ficou tudo bem. Graças a Deus. Felipe, eu vou dar esse toque, e essa pergunta, claro, não tem nada demais, mas eu falei disso em outras lives. Às vezes as pessoas pedem para contar uma história e eu não tenho como saber qual história é, de quem é, o que é. E aí eu vou deixar por sua conta e risco você saber o que vale contar, o que é legal e o que não é. Tudo Porque vale, sempre tudo pode vale. aparecer uma história absurda que eu não sei o que é, para a gente não correr mais esse tem risco, beleza? Então vou abrir aqui. O que mais tem é história absurda. Beleza. Essa pode ser uma boa, é do Antônio Pimentel. O que você acha que aconteceu com o hipismo do Rio? Que você atribui e ao que você atribui essa decadência no hipismo do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que o Fábio Leivas ele colocou muito bem quando ele mencionou o Marapendi como celeiro do esporte no Rio e que não houve essa renovação. Mas eu acho que a coisa é um pouquinho mais complexa do que isso, tá? Porque eu, por ter meu avô como diretor técnico do Marapendi durante anos e, enfim, o cara que tocava aquilo ali, eu vi a luta que ele tinha para levar as pessoas da hípica para competirem no Marapendi. Certo, o Marapendi foi vendido para um grupo que é de uma universidade, mas quando eles entraram ali, se tivesse uma boa vontade do hipismo carioca, uma boa vontade do hipismo brasileiro em prestigiar o Marapendi, eu acho que a coisa teria fluído de uma maneira diferente.
Mas o que eu acho que aconteceu ao longo do hipismo carioca foi o seguinte: eu acho que antigamente, eu era muito criança, mas eu cheguei a ver, o hipismo carioca ele era comandado por pessoas de muita competência, tá? Por exemplo, teve o Paulo Gama Filho, que foi presidente da Confederação, que foi um cara que expandiu muito, e ele era do Rio de Janeiro. O próprio... Você sabe uma coisa? O próprio Jaime Lima, pai do Rodrigo, ele foi um presidente muito atuante da federação, tá certo? Pedro Valente, Roberto Marinho, que era o cara que ele tentava o tempo todo pôr o hipismo na mídia. Existia sempre uma boa vontade da TV Globo e da Rede Globo de jornal e tudo em expandir a marca. Só que, infelizmente, hoje em dia, o hipismo no Rio de Janeiro ele é comandado por herdeiros aristocratas que vêm de uma geração após essa, que acham muito mais confortável você ter a hípica como o jardim da casa deles. Eu tive a oportunidade de ver, na época que o Fábio Leivas ele era diretor técnico da hípica ali, ou vice-presidente, que eles tentaram realmente mexer e fazer a coisa acontecer. Cara, eles fizeram um picadeiro, fizeram uma porção de coisas, voltou a ter eventos importantes na hípica e era só pedrada. Porque, na verdade, hoje em dia, convém a muita gente isso aí. E, infelizmente, eu vou atacar a minha classe. Eu acho que eu posso estar sendo até, de novo, esse conflito entre homem que gosta do esporte e comerciante nem sempre vai junto, mas eu falo o que eu sinto. Eu acho que os próprios, vamos dizer assim, profissionais, principalmente de uma geração antes da minha, eles ficaram muito confortáveis com uma situação de ter o próprio apartamento, de ter uma vida tranquila, de dar aula na hípica, e aquilo mesmo. E quando eles tinham o potencial de serem grandes cavaleiros, entendeu? Mas preferiram uma vida confortável. E essa mentalidade de ter a vida confortável, essa mentalidade dessa aristocracia burguesa que comanda o esporte de uma certa maneira, acaba atraindo somente gente comandada. Se a pessoa é comandada e não tem grandes ideias e não tem grandes ambições, certamente ela é menos competente, e foi retraindo o esporte até chegar onde estamos. Eu vejo um pouco assim. Top. Filipinho, o pessoal perguntou aqui, eu já vou só auxiliar. Com quantos anos o Special chegou para você? O Special chegou para mim com 10 anos. Com 10 anos. Irmão... Agora, só um minutinho, desculpa te interromper, só porque eu estou pensando na pergunta anterior, eu quero ser bem honesto com essa pergunta. Eu acho também que o Rio de Janeiro, ele cultiva mal os ídolos, tá? Eu acho que ele cultiva não só os ídolos, como os grandes cavaleiros do Brasil. O Rio é o grande celeiro, até hoje, de cavaleiros do Brasil. Até da nova geração, você tem cavaleiros como Marcelo Ciavaglia, Felipe Amaral, Stefan Barcha. Você vê para a quantidade de cavaleiro que é, assim, que se cria em São Paulo, que se cria em outros lugares, a nossa família, o Rio de Janeiro realmente ele é um grande celeiro de cavaleiros. Claro que isso vai se perder ao longo das décadas e já vem se perdendo, tá? Mas o Rio de Janeiro é muito... Assim, eu vou te dar uma passagem. Eu fui assistir o jogo do Flamengo na Libertadores da América em Lima e passei para pegar meu pai no Rio de Janeiro com meu filho, tá? Curiosamente, estava tendo um concurso do CISTC na hípica. Ok? Cheguei na hípica, amigos meus, Marco Alho e outros que estavam na mesa, Pablo Gomes, pessoas que eu não via há anos, me viram e falaram assim, puta, Filipinho, vem para cá, não sei o que e tal, não sabiam que eu ia chegar. E tinha uma área restrita para sócios que deveriam ter uma pulseira. Eu sou sócio do clube, ok? Mas eu não tinha uma pulseira porque eu não tinha uma mesa e eu tinha acabado de chegar, ok? E aí eu entrei para falar com eles, porque eles me chamaram e, cara, membros da diretoria da hípica olharam de cara feia e fizeram um sinal para que eu saísse. Ou seja, um cavaleiro internacional, sócio do clube, chega no clube, entendeu? O último campeão brasileiro em título que a hípica teve na categoria sênior, sabe? Um dos poucos, porque tirando Stefan, Fábio, eu e o Chico, assim, dos cavaleiros que ainda estão em atividade em alto nível, são os únicos 4 que realmente saíram da hípica, e a gente, do Rio de Janeiro, a gente chega no nosso clube, onde nós somos sócios,
e somos tratados dessa maneira. Aí você sente a diferença de visão. Saí dessa área VIP que estava me sentindo desconfortável, saí dali, continuei andando. Tinha sei lá, um trailer do XCT. O lounge do XCC. André Beck me viu e falou, puta, Filipinho, vem pra cá, quero te dar uma pulseira, que bom que você tá aqui, olha aqui, não sei o que, não sei o que lá. Então você vê a diferença de função, a diferença de um cara que é profissional de evento para pessoas incompetentes que hoje em dia dominam o nosso esporte no Rio de Janeiro. Tá aí a minha resposta. Bom, seguindo para a próxima pergunta, que era a pergunta do seu irmão, para não entrar muito nas polêmicas que a gente está evitando. Uma história sua com o Balubê, que tava você, ele e o Fiuza. Cara, isso é uma comédia, isso. Cara, eu tava naquela fase, assim, vendendo almoço para pagar o jantar aqui. Tentando me estruturar e começar a fazer meu comércio. E meu irmão estava aqui para me ajudar, porque, porra, sempre foi ponta firme, sempre ficou do meu lado, sempre que eu precisei. E ele estava aqui para me ajudar. Meu pai já tinha ido pro Brasil, estava estruturando a vida dele, mas nessa época o Chico ainda estava aqui comigo. E a gente, como eu te falei, sempre tentando primeiro se estabelecer no comércio na Europa, para depois daqui sair para o resto do mundo. E eu falei, puta, vamos levar uns cavalos num tal comerciante, tal, que o cara quer ver tal os cavalos. E a gente tinha um nível de cavalo bem legal. Assim, um nível bem bacana. Mas, para comércio. Os cavalos foram no caminhão, levamos lá. Não tinha nenhum cavalo que custava uma fortuna. E aí, bom, fulano, vai lá, monta e tal, monta aí. Bom, montou o Chico para apresentar os cavalos. E a égua saltando espetacular, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E o cara que estava comprando, fazendo aquela cara de desinteressado, meio que não querendo, para depois poder negociar o preço e tal, né? E aí, num certo ponto, o cara fala que para ele estava bom. O Chico tinha 13 ou 14 anos, sei lá que idade ele tinha. Não, tinha mais um pouco. Já era inconsequente mesmo. Olhou para o cara e falou assim, para o intermediário, disse, mas vem cá, o que ele está procurando? O Balubê? E eu, naquela situação ali, putz, querendo tirar ele de cima do cavalo na base do cacete, mas enfim, contornamos e hoje em dia a gente dá risada disso. Boa. Acontece, né? As pessoas às vezes não sabem o que elas querem achar. Vamos lá. O Chico sabia que era o Balubê que ele estava querendo achar. Eu vou botar essa pergunta, que é uma pergunta que dá um pouco de tempo, porque, até para falar isso, fala, galera, quando eu peço para responder as perguntas antes, é porque ajuda a organizar. Tem 4, 5 perguntas iguais de pessoas diferentes. Aí fica difícil de eu agora ter que ler uma por uma para achar. Mas como é que você organiza a semana de treino dos seus cavalos? Cara, se tem uma coisa que eu não acredito no hipismo, eu acho que o cavalo é um ser vivo como nós. Ok? Então, como é que você organiza o seu dia a dia? Dependendo de como você está. Então, eu acho que eu não acredito muito nesses sistemas quadrados. Eu organizo conforme é necessário. Sempre tentando escutar o cavalo, tentando ver o que ele me passa. Procuro não saltar demais. Eu acho que o cavalo tem que estar sempre fresco, com vontade de pular. Procuro não saltar tanto. Já houve momentos em minha vida em que eu saltei muito. Porque no hipismo a gente aprende muito com os erros, né? Então, hoje em dia, a maneira que eu vejo é tentar manter o cavalo fresco, mas ao mesmo tempo confiante e ao mesmo tempo exercitado. Então, tento levar de uma maneira que os cavalos estão sempre alegres, com vontade de saltar e, sobretudo, com uma boa saúde. Show de bola. A gente vai partir para a última pergunta agora, que é aquela que eu tenho também segurado para o final. Mas antes disso, eu queria aproveitar e fazer os agradecimentos já, aproveitar que está todo mundo aí e contar aquela coisa maravilhosa que você me disse ontem, que eu ainda não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito nisso. Então, primeiro, quero agradecer a você, Felipe, pela participação. Quero agradecer a Luciana, que agora está aqui bonitinha, representada, que está me apoiando, a Malucuri, pelo canal do Hipismo e o Mundo Hípico. Não, você tá super bem vestido. Você tá super bem vestido. Que me dão uma força. Queria agradecer, claro, você por estar aí, madrugada já e estar a todo vapor contando a história pra gente. E queria agradecer porque ontem, para quem não sabe, o Felipe me ligou, a gente estava conversando sobre a live de hoje, fizemos um teste, e o Felipe ofereceu. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso, eu estou pensando de talvez no final do mês organizar um grande quiz com perguntas sobre todas as lives, uma coisa um pouco maior, mas o Felipe ofereceu uma semana, é isso, Felipe?
Não, uma semana é muito pouco. Uma semana eu não vou conseguir passar nada, 10 dias. 10 dias de clínica na casa dele. Ele dá a hospedagem, o cavalo para montar e as aulas. Claro que passagem, essas coisas não tem como fazer. Mas ele vai fazer isso. Eu acho que eu vou fazer um grande quiz. E aí, quem acertar tudo, eu sorteio ali entre os que acertarem. Essa premiação, já queria, enfim, acho que é um presente incrível. Que eu já falei para você que eu mesmo não. Se eu tô bravo, que eu não posso participar. Porque eu sei as respostas, que eu já sei a pergunta, né? Eu vou fazer. Mas, brigadão, assim, viu? De coração, acho muito legal. Mas você está convidado também para fotografar esse momento e montar aqui com a gente durante esse Obrigado. Obrigado. Fotografar eu tô sempre. Agora montar... Não, você vem fotografar esse momento e aí, pô, já monta aqui com a gente. Maravilha, acho que vai ser muito legal. Agora, Felipe, qual que é o recado que você deixa para essa geração nova que está chegando e que quer seguir os seus passos, quer chegar lá? Cara, é o seguinte, eu me preocupo muito com isso quando eu vejo a mentalidade que reina um pouco no Brasil hoje em dia, tá? Eu vejo, assim, o ego do amador muito grande, principalmente dos pais, dos alunos. Eu vejo, assim, eu sinto muito isso. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, a gente ainda está num momento de transição cultural, onde que o cavaleiro no Brasil, e eu acho que isso vai mudar em breve, ainda é mais preocupado no resultado imediato do que aprender realmente a montar cavalo, tá? E então, acho que talvez esse mundo hoje em dia vamos dizer assim, virtual. Você vê, eu estou falando com você, você está no Brasil. Eu acho que o jovem ele está muito preocupado. Eu quero isso, amanhã está aqui. Mas a equitação nunca vai ser desse jeito. Se você quer ser um bom cavaleiro, você não tem como comprar esse serviço. Tá? Você não tem como comprar esse serviço, você tem que aprender. E nada é mais gostoso do que aprender a ciência do cavalo, aprender o trabalho, aprender a dominar isso tudo. E o conselho que eu dou para os jovens é para ficar um pouco mais calmo em relação ao resultado, para ter um pouco menos de preocupação do que o outro está pensando ali do lado da cerca. E tentar, sim, aprender a cavalo e viver o cavalo. Não ficar preocupado em ir para a Europa para comprar a boleteira que vai salvar a minha falta. Isso não existe. Não ficar preocupado em saber como que tem que barrar o cavalo direito para que eu possa saltar. Não. Como é que eu posso aprender a trabalhar meu cavalo para que eu não precise fazer isso com frequência? É isso que eu acho que tem que mudar. Na filosofia, menos resultado imediato e mais qualidade de aprendizado, mais qualidade técnica e mais respeito pelos professores. Hoje em dia, tratam os professores no Brasil como empregados. E isso aí não é a verdade. O professor é um mestre, é a pessoa que você tem que ter respeito, e não o contrário. Eu vejo amadores que falam assim, monta meu cavalo hoje aí, porque hoje eu não vou montar, não. E o professor tem que ir lá e montar. Salta a prova, porque eu não quero saltar. Ou então, o cara erra a distância, também você me falou para fazer assim, assim, assado. A culpa nunca é do aluno. A culpa é nunca ou é do cavalo ou é do professor. Eu estou cansado um pouco disso. Eu acho que está na hora de começar a mudar um pouco a filosofia do Brasil nesse sentido. Senão, a gente vai sempre ter bons cavaleiros brasileiros, obviamente, porque é um país que tem grandes cavaleiros, mas não no número que poderíamos. Espetacular. Felipe, eu vou deixar a palavra com você para se agradecer e fazer seu agradecimento também. E enquanto isso, eu quero jogar aqui um negócio que me chegou hoje para mim, que provavelmente você deve ter visto, acho que até ao vivo, mas eu não sei se as pessoas têm essa imagem, essas coisas. Não é você, mas eu acho que foi muito legal, eu ganhei esse presente hoje de manhã. Enquanto você faz esses agradecimentos. Isso, para quem não sabe, é o Filipinho, pai. Você me manda depois? Você me manda Manda. depois? Cara, é o seguinte, isso aí foi uma dos feitos mais impressionantes da equitação. Eu queria que todo mundo estivesse olhando aí um pouco esse vídeo agora, quem quer aprender. Olha o terceiro tempo desse cavaleiro, a maneira como ele salta, o equilíbrio que ele tenta dar para o cavalo o tempo todo, a maneira que ele engaja o assento na curva, botando o cavalo sempre na frente dele, na frente do bridão, o tempo todo puxando o cavalo para o equilíbrio, dizendo para o cavalo, eu estou aqui contigo, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Acredita que tamo junto. É isso. Isso é Felipe Azevedo.
E quanto ao agradecimento, cara, eu só tenho que agradecer a você por essa oportunidade maravilhosa, por tudo que você tem feito, e eu continuo sendo aqui fã do teu trabalho, e eu vou continuar nessas lives aqui, seguindo de perto, e pode contar com a gente aqui para o que você precisar, sempre que for para ajudar esse teu trabalho bonito aí. Super obrigado, Felipe. Já deixa para E ela estar agradeço, seguindo, que ela está na lista, viu? perfeito, agradeço também a todos aí que estão assistindo a live, e obrigado realmente, a todos vocês, tá bom? Para quem não sabe, esse vídeo quem me mandou foi o Antônio Cine Lima. Ele tinha o DVD e eu liguei para ele e falei, bicho, eu preciso, eu não achei um vídeo do Calei, não achei não achei vídeos assim, e ele me mandou hoje todos os vídeos de Atlanta e de Sydney, e mandou vídeo do Adelphos, mandou vídeo aí, mandou os vídeos da Cassiana. Eu falei, puta, não podia chegar num dia melhor. Só agradecer a ele por ter feito esse esforço também. Gente, chegamos ao fim. Quarta-feira, Marcelo Servos. Todo mundo junto aqui. Brigadão, Felipe. Brigadão, todo mundo que participou. E boa noite aí. Boa noite. Obrigado. Valeu. Valeu. Bom, galera, é isso. Brigadão a todo mundo que ficou aí esse tempo aí comigo. Foi um presente. Acho que a live foi muito boa. E é isso, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Meu pessoal aí está sempre aberto para mandar mensagem. Peço um conselho para quem quiser mandar mensagem e falar dica de cavaleiro, pedir coisa, não manda na interrogação, porque isso some. A hora que fechar a live, desapareceu tudo. Então manda no inbox depois, ou manda no WhatsApp, enfim. Troca isso comigo, que é mais fácil de eu responder e a gente pensar junto. Porque aqui fica difícil, tá bom? Boa noite, gente. Até amanhã não, até quarta-feira. Fui.